Olá, amada igreja, é com muito prazer, alegria, que nós iniciamos mais uma escola bíblica dominical. Alegria quando vos disserem, vamos à casa do Senhor. Pode ser até que essa EBD seja virtual, mas a alegria de saber que os irmãos nesse momento estão acompanhando a nossa EBD, que os nossos irmãos, que os queridos irmãos estão nesse momento conectados de alguma forma com a nossa igreja, conosco, acompanhando a nossa escola bíblica dominical, nos enche de alegria, nos dá muita felicidade no nosso coração. Irmãos, nós estaremos estudando hoje os benefícios da fidelidade. E o texto bíblico da lição de hoje, ele vai de Gênesis capítulo 21 ao capítulo 27. E nós temos como texto áureo Gênesis capítulo 24, versículo 62, que diz: Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra do sul. Esse é o texto básico de hoje, é uma lição maravilhosa, uma linda história que o autor conta no livro de Gênesis, do 21 ao 27. Queria nesse momento nos levar a Deus em oração. Senhor eterno Deus, graças te damos, Pai, por mais uma vez tu nos dar a oportunidade de estar estudando e aprendendo mais da tua palavra, Pai eterno. Nesse momento eu peço que tu vá ao encontro daqueles irmãos que estão em casa acompanhando pela internet a Escola Bíblica Dominical. Que as palavras nessa manhã, que as aulas que irão ter nesta manhã possa alcançar, possa servir de experiência para os irmãos que estão acompanhando. Te agradecemos por tudo, Pai eterno. Dá-nos um dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos começar a nossa lição de hoje. Meus irmãos, nós vimos quando Abraão sai de Ur, vai para Harã, depois ele desce para Canaã. E nós vimos naquele momento que passou dificuldade, lá a seca atingiu Canaã, Abraão desce para o Egito, e o que nos conta que Sara era de uma beleza realmente indiscutível, a ponto de chegar aos ouvidos do faraó sobre a beleza de Sara, e ele manda chamar Abraão, e ele pega Sara como sua esposa, para ter como esposa. E acontece todos aqueles fatos que nós já vimos há 2 lições atrás. E observe que agora Abraão passa pelo mesmo problema novamente com sua esposa, agora com Abimeleque. E mais uma vez o pai da fé fraqueja e mente dizendo que Sara é sua irmã. E o desenrolar desse fato, Deus abençoa tanto Abraão, que o desenrolar desse fato faz com que Abimeleque retribua em ouro, em riquezas, Abraão por essa passagem. Então observe que mesmo o pai da fé passa por esse momento de fraqueza, demonstrando a natureza humana. Agora eu queria chamar os irmãos para a gente ler em Hebreus capítulo 11. O que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entenderam que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho de suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os transladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que buscam. Esse é o grande significado de fé. E observe que o mesmo pai da fé, Abraão, em alguns momentos ele fraquejou. E observe que essa fé de Abraão
cada vez mais ela vai se fortalecendo até ela chegar no ponto crucial que é o que nos interessa, que é a questão do sacrifício do seu filho Isaque. E é isso que nós vamos estar vendo aqui pela frente. Meus irmãos, e a história continua. A promessa outra vez posta à prova. Meus irmãos, eu fico imaginando a sensação de Sara, é tanto que ela ri, e esse inclusive passa a ser o significado do filho. Deus me fez rir, Deus me deu alegria. Eu fico imaginando a sensação de Sara, aquela mulher idosa, já cheia de rugas, já com dificuldade de locomoção e tudo mais. Se bem que a condição física de um ser humano naquela época é uma condição física diferente dos dias de hoje. Mesmo assim, eu fico imaginando o pensamento de Sara na hora que ela ouve dizer que ela escuta que ela vai ficar grávida, ela vai amamentar uma criança. E de fato ela não acreditou nisso, e ela começa a rir, e ela achou isso realmente foi como se fosse uma piada de mau gosto. E olha que nesse momento aqui, Sara tem seu filho Isaque praticamente 25 anos depois da promessa. Depois que os anjos apareceram para Abraão, 25 anos depois, imagina ficar esperando uma promessa 25 anos. Nós seres humanos que somos tão imediatistas, e Sara ficou esperando durante 25 anos, quando Abraão já tinha 100 anos de idade. E nesse momento, quando nasce Isaque, ele já está com Ismael. Agora eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias em Gênesis, capítulo 21. E nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 18. Gênesis 21, do 17 ao 18. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: "O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação." E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Esse aí é um dos pontos que os árabes acreditam que Ismael é realmente o herdeiro de Abraão. Mas nós sabemos que o herdeiro de Abraão é o filho da promessa, é o filho de Abraão e sua esposa Sara. E agora, meus irmãos, a gente fica imaginando o seguinte: na condição de pai, olha que Abraão aí já estava atingindo um grau de fé realmente elevado. Porque imagina Abraão agora ter que aceitar a imposição de Sara e colocar para fora do seu clã, para fora da sua tenda, Agar e seu filho Ismael. Porque por mais que Abraão tenha fé, Abraão ainda tinha uma certa esperança que Ismael fosse o filho, que ele não fosse, Sara não fosse mais ter filhos. Mas observe que 25 anos depois da promessa, Sara tem filho e Ismael sai. Agar vai embora Imagina que o coração de Abraão deve ter ficado muito amargurado nessa despedida, mas ele atende os caprichos de sua esposa Sara, que é realmente, e ele coloca para fora da sua tenda Agar e seu filho Ismael, que nós vamos, e mesmo assim Deus concede bênção para Ismael. Acontece que Agar não conseguiu absorver aquela fé, aquela cultura que Abraão tinha em relação ao seu Deus. E aí a descendência realmente de Ismael vai por um caminho completamente diferente do que foi o seu pai Abraão. Bem, eu queria convidar agora o professor Rafael para nos falar um pouco, entrar mais um pouco no assunto do acidente de Betseba e o Deus da promessa, o Deus que proverá. Professor Rafael, nos fale um pouco sobre o capítulo 21 e o 22 do livro de Gênesis. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Nós estamos vivendo um tempo de grande provação, de grande adversidade, mas o Senhor é conosco.
Apesar de todas as lutas, apesar dos momentos difíceis, apesar das lágrimas que nós muitas vezes derramamos, o Senhor é conosco. Nós não podemos esquecer dessa realidade, nós não podemos esquecer nunca de que Deus, Ele está lado a lado conosco nas nossas adversidades, nas nossas lutas. E a lição de hoje ela fala sobre fidelidade, sobre os benefícios dessa fidelidade através da pessoa de Abraão, que foi um dos patriarcas, conhecido por todos nós como o pai da fé, aquele que tem diversos exemplos de postura, de dificuldades e de relacionamento com Deus. Rafael, isso exclui dele os erros, isso exclui dele as falhas, isso exclui dele os medos? Claro que não. E a própria palavra de Deus, ela mostra que apesar de uma caminhada em fé, Abraão também teve as suas falhas, Abraão também teve os seus erros, porque ele, assim como nós, era apenas um ser humano. Mas se nós, como seres humanos, caminharmos com Deus, desejarmos, e eu não digo aqui caminharmos apenas no sentido de assistir a EBD, de assistir o culto, ou se você não estiver no grupo de risco, de ir até o culto, eu não chamo isso de apenas isso de caminhar. Caminhar é de fato você ter um entendimento em que a sua vida precisa ser uma vida dedicada ao Senhor, em que a sua jornada precisa ser uma jornada dedicada ao Senhor, em que você vai se alegrar com isso, em que cada passo que você der será um passo em que você vai desejar se aproximar mais de Deus, em que você vai desejar viver mais próximo de Deus. E é basicamente como eu vejo Abraão. E nós temos duas situações para pensarmos hoje, para pensarmos sobre esse processo de Abraão, esse processo da fé sendo amadurecida, das provações que chegam também até nós nesse processo de fé. E o primeiro vai ser um incidente que vai ter em Berseba, que está em Gênesis capítulo 21. Nós leremos do versículo 22 até o verso 34. O texto diz assim: Naquele mesmo tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, o chefe do seu exército, disse a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me aqui, por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a bondade que te fiz, me farás a mim, e a terra onde peregrinaste. Respondeu Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isso. Também nada me fizeste saber, tampouco ouvi falar nisso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e fizeram ambos aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiros do rebanho, e perguntou a Abimeleque a Abraão: Para que estão aqui estes 7 cordeiros que puseste à parte? Respondeu Abraão: Tomarás estes 7 cordeiros das minhas mãos, para que sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantaram Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. O que é que esse texto ele pode nos ensinar? A Bíblia ela é maravilhosa porque é uma palavra viva e que se renova. Como assim se renova? Sempre que você pegar a Bíblia, mesmo que seja um texto conhecido, ore e peça a Deus que te direcione para algo que você não tinha atentado ainda. Peça o direcionamento do Senhor e você vai perceber como o texto ele é rico em comunicar para você algo novo. E nós observando esse texto, nós podemos perceber que existiu ali
um conflito. Você tem o senhor daquela região, o senhor daquela terra, Abimeleque, e ele chega até Abraão percebendo o poderio que Abraão estava conquistando ali naquele lugar, e ele diz: olha, vamos fazer uma aliança, vamos fazer um pacto. Era muito comum no período antigo esses homens de destaque, esses grandes homens e poderosos, firmarem pactos como uma forma de segurança para as suas terras, para as suas famílias, para aquilo que eles tinham construído. Então a intenção dele é essa: formar um pacto, criar uma segurança para a sua vida e para os seus, com um homem poderoso, com um homem que estava se tornando muito poderoso, que era Abraão. E Abraão aceita aquela realidade, mas diz a ele: olha, aconteceu uma injustiça, uma grande injustiça, envolvendo os seus homens e um poço que eu cavei, um poço que os meus homens, os meus servos cavaram. E Abimeleque mostra a surpresa, ele mostra que ele não sabia daquilo. E essa realidade é algo muito presente até nos nossos dias. Talvez não a ideia de poço, se você viver em Salvador, mas a ideia dos conflitos entre vizinhos, conflitos entre pessoas próximas, conflitos entre pessoas que dividem, de certa forma, um território, estão lado a lado, mas que por diversos motivos acabam entrando em choque. Quantas vezes nós já não ouvimos histórias de pessoas que eram próximas, de pessoas que eram amigas, e acabaram entrando em embates, seja por questões pessoais, seja por questões envolvendo terceiros. E com Abraão não foi diferente. Vocês observam que ele tinha o direito sobre aquele poço. Vocês vão perceber que ele de fato era a pessoa ali que poderia exigir 1000 situações para reparação. Mas ele, como sendo um homem de fé, um homem com uma caminhada de fé, o que é que ele faz? Ele opta pela paz. Ele escolhe promover a paz. Ele escolhe criar um pacto, uma aliança naquele momento, que iria restaurar o que havia sido feito de mal. Será que nós, hoje, como cristãos, nós temos tido esse desejo, meus irmãos e minhas irmãs? Será que como cristãos nós temos nos esforçado para que a paz reine? O texto bíblico que nós lemos, ele vai dizer que Abraão ele oferece ali ofertas, ele faz um banquete, que era uma forma de selar as alianças do passado. Hoje até é utilizado em alguns casos. Você tem uma festa de noivado, você tem um aniversário. Talvez você não faça um banquete, mas você faz um lanche, você chama os amigos e você movimenta ali as pessoas que são próximas de você com a refeição. Abraão ele poderia dizer: olha, eu não quero conta com você, eu fui injustiçado. Os seus homens se apropriaram de algo que era meu, e eu simplesmente não quero saber de aliança nenhuma contigo. Mas Abraão confiava, ele não confiava no poço, ele não confiava nos homens, ele não confiava nos servos, ele não confiava em Abimeleque, ele confiava na benignidade, na fidelidade, na proteção do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E quando nós vivemos dessa forma, a nossa vida ela é diferente. Se você confia no Senhor, você vai ter uma caminhada diferente. As pessoas elas vão tramar contra você, elas vão falar mal de você, elas vão até tentar tomar o que é seu. Mas você vai entender que o controle da sua vida, que a direção da sua vida está com o Senhor. Algo que eu particularmente vejo como fantástico nessa passagem bíblica que nós lemos, falando sobre você ter uma caminhada de fé em que você tudo deposita a Deus, tudo você dá a Ele e não espera dos homens, é como Abraão,
ele assimila isso. Ele assimila essa realidade de que quem cuida dele é o Senhor. Quem garante o sustento, a provisão, é o Senhor. Nós não podemos esquecer que naquela época antiga, e principalmente na região que nós estamos trabalhando no texto bíblico, que é a região do Oriente, água é algo muito precioso. Água é algo que as pessoas, elas ainda hoje se matam por conta dessa realidade. E eu não digo nem para você ir até o Oriente. Vá no sertão, no nosso sertão, que você vai entender o preço da água. Como a água é importante para a criação de animais, para a manutenção da vida. E mesmo lidando com algo tão importante, Abraão ele decide entregar ao Senhor. Ele decide promover a paz. Nós, como cristãos, nós somos promotores da paz. Nós somos aqueles que, de fato, precisam criar um ambiente pacífico. E como é triste quando nós nos inflamamos, até como igreja, e brigamos por questões tão mínimas. Questões até muito menores do que um poço cavado. Nós nos inflamamos, nós colocamos, de certa forma, a nossa vaidade, o nosso ego, respondemos o nosso irmão de forma violenta, de forma agressiva. Isso não está correto. Não está correto nós falarmos o que vem à nossa mente. Já veio à minha cabeça e eu vou falar mesmo. Você pode machucar alguém, você pode não estar promovendo a paz, você pode estar tentando resolver tudo com a força do seu próprio braço. E a palavra em todo momento diz que não é assim. Que nós precisamos lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Nós precisamos colocar diante dele aquilo que está afligindo o nosso coração e permitir que ele use as nossas vidas para promovermos o melhor. Então que possamos seguir esse exemplo de Abraão. Confiar em Deus, entrega ao Senhor. Ele é Deus justo, Ele é Deus que ouve, Ele é Deus que resolve. Não tenta resolver as coisas com a força do seu braço, com a violência das ações e a violência das palavras. Porque existem palavras lançadas que ferem mais do que um tapa, do que um soco dado. Vamos ter cuidado, vamos tentar pacificar os ambientes em que estivermos inseridos, porque nós somos filhos de Deus. E nós confiamos na fidelidade, na benignidade dele. Um segundo ponto que a gente vai trabalhar nessa manhã está no reconhecimento do Deus que promete, que cumpre e que mantém essa promessa. Às vezes Deus promete algo a você e você fica assim, será? E fica ansioso, fica com aquilo, né, no seu coração, o tempo todo querendo apressar as coisas. Nós já estudamos, nós já vimos a realidade ali de Abraão, de quanto tempo Abraão esperou para ter um filho, de tudo que ele enfrentou, da precipitação de Sara dando Agar para que ele pudesse gerar um filho através de Agar. Tudo isso nós já vimos, tudo isso nós já aprendemos, nós já lemos muito essas histórias. Mas será que de fato essa leitura, será que de fato essa busca pelo conhecimento bíblico trouxe essa certeza ao nosso coração de um Deus que promete, de um Deus que cumpre, de um Deus que faz, de um Deus que guarda? Ou simplesmente nós estamos lendo a Bíblia sem tirar dela as lições necessárias? Será que nós estamos lendo, aprendendo e tirando as lições necessárias? É algo que a gente precisa a todo momento pensar. E nesse momento nós vamos ler o texto de Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo 24. Gênesis 22, versículo 1 até o verso 24, que vai dizer assim: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui.
Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E os dois chegaram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocaustos em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou a seus servos e, levantando-se, foram juntos a Berseba, e Abraão habitou lá. Vamos ler até o versículo 19. Esse texto é um texto fantástico, porque ele nos mostra que a fé ela vai sendo amadurecida com o tempo. Vocês lembram daquele Abraão que foi chamado, ainda com o nome de Abrão, pelo Senhor, para uma jornada, em que ele precisaria deixar a terra dos seus pais, ele precisaria deixar os seus familiares, ele precisaria deixar os seus amigos, ele precisaria deixar o conhecido. Como nós, seres humanos, gostamos do conhecido, não é verdade? Quando você sabe tudo o que você tem que fazer, quando você sabe os locais que você precisa ir, você se sente mais seguro. Mas quando você vai para uma terra em que você não conhece as pessoas, em que você não é conhecido pelas pessoas, como o seu coração fica com isso? Nós percebemos nesse processo de Abraão amadurecimento através da fé. Não é algo imediato, não é algo da noite para o dia. É algo que requer tempo e relacionamento com o Senhor. Deus ele vai pedir a Abraão, nesse texto que nós lemos, Isaque. Se nós formos pesquisar, o local que Abraão foi para oferecer o sacrifício não era perto de onde ele estava. Ele precisava caminhar por 2 a 3 dias. Imagine você caminhar sabendo que você vai oferecer seu único filho, fruto da promessa, fruto de um Deus que garantiu a você que iria fazer de você uma grande nação, e você caminhar com aquilo na cabeça. E o texto vai dizer que ele simplesmente acorda, se prepara e vai. Ele confiou no Senhor. Ele se entregou. Ele entendeu que esse Deus era poderoso para fazer qualquer coisa. O Deus que ele servia tinha um poder para fazer tudo. E isso precisa estar muito claro nas nossas mentes. O nosso Deus, ele não está amarrado, ele não está preso, ele não tem a mão encolhida, ele pode fazer
tudo. Mesmo com o coração pesado, de certa forma, e triste, porque eu acredito que ele ficou triste com essa notícia, porque ele era um ser humano, como eu falei no início da nossa aula, ele fez, ele seguiu, ele obedeceu. Dessa forma, nós conseguimos perceber a diferença entre falar e fazer. Em muitos casos, nós falamos muito, né? Deus me usa, Deus levanta pessoas para missões, Deus usa a minha vida. Mas quando Deus te chama e diz, olha, eu vou usar você, eu vou usar o seu filho, a gente fica, manda outro Senhor, manda outro Senhor. Tem uma história, eu não sei se é história real ou se é de fato uma história, de um pastor que estava em um culto de missões, e ele ali movimentando, né, as pessoas, vocês precisam ir para o campo, vocês precisam ir para o campo, porque Deus nos chama para essa missão. E ele coloca dentro da igreja um local, faz um círculo ali para as pessoas que quisessem entregar a vida ao Senhor, para elas estarem indo até esse local, para serem consagradas, né, para essa missão. E em um momento, a filha dele se coloca nessa condição e ele diz, você não, pode sair. O que é que a gente aprende com isso? Que é muito mais fácil eu falar do que eu fazer. Que é muito mais fácil eu querer que outros se sacrifiquem do que, de certa forma, eu me sacrificar. Do que eu sacrificar a minha família, do que eu sacrificar os meus bens. Nós precisamos confiar no Deus que garante, nós precisamos confiar no Deus da promessa, no Deus que não vai deixar faltar, no Deus que cuida. Nós precisamos confiar nesse Deus. Caso contrário, nós vamos ficar sempre na nossa zona de conforto. Caso contrário, nós vamos ficar sempre onde é mais fácil. Eu uso até o exemplo da minha vida. Quando eu recebi o convite para ir para Sião, eu orei ao Senhor e o Senhor testificou. Não foi algo de vou porque eu quero ir. Foi algo de vou porque o Deus que cuida da minha vida, o Deus que me chamou, o Deus da promessa, está me dizendo para ir. Tudo na nossa vida precisa ser assim. Nós precisamos confiar mais em Deus, precisamos amar mais esse Deus. Precisamos viver, de fato, um relacionamento constante com Deus. Isso vai aprimorar a sua fé, isso vai aprimorar a sua caminhada, isso vai aprimorar as suas convicções. Você será uma pessoa mais convicta do que você acredita, porque você está caminhando com Deus. Para finalizar, quando Abraão está para sacrificar o seu filho, ele ouve uma voz do céu. Um anjo fala diretamente a ele e diz que ele não deveria fazer aquilo, e quando ele olha ao lado, ele vê o sacrifício ali. Esse sacrifício que foi promovido pelo Senhor, esse sacrifício que foi dado pelo Senhor, pode, de certa forma, simbolizar o que iria ser o sacrifício do Senhor Jesus muitos anos depois. Um sacrifício vicário, um sacrifício de substituição. Se nós olharmos o texto, Isaac deixa de ser sacrificado e o animal é sacrificado em seu lugar. No nosso caso, nós, seres falhos, pecadores, porque se você não entende ainda isso, que você precisa da graça, é um problema. Você precisa rever as suas convicções. Nós, seres falhos, não fomos sacrificados pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cristo, aquele que nos salvou e aquele que nos aperfeiçoa. Que o Senhor continue nos abençoando, falando aos nossos corações e que possamos de fato caminhar em fé. Caminhar reconhecendo esse Deus que é fiel, esse Deus que é digno, esse Deus que promete, esse Deus que cumpre e esse Deus que mantém a promessa. É algo fundamental entendermos que Deus ele está no controle de todas as coisas. Que o Senhor abençoe e guarde meus irmãos e minhas irmãs. E até a próxima. Um forte abraço. Muito obrigado, professor Rafael, por falar de forma tão clara sobre essa passagem.
E agora eu vou convidar um outro professor para nos falar sobre a promessa consolidada, que está em Gênesis capítulo 24, do versículo 1 ao 67. E para isso eu convido o nosso querido professor Raimundo para nos falar um pouco sobre esse tópico. Por favor, professor. Graça e paz, amados irmãos, abençoado seja esse dia, abençoados sejam todos os irmãos, juntamente conosco, que estão ao alcance dessa ministração, para a glória do Senhor Jesus e em nome de Jesus nesta manhã. Nós vamos estudar hoje um tópico que fala sobre a concretização das promessas de Deus na vida de Abraão. Abraão tomou algumas atitudes, não é? Após ter sido duramente provado por Deus em várias ocasiões, e a última provação foi justamente a que está em Gênesis 22, quando Deus lhe pede o seu filho em sacrifício, e ele demonstra fé inabalável, sendo dilacerado por dentro, mas demonstra fé inabalável. E o texto sagrado diz que ele oferece seu filho sem titubear. E Deus reconhece e lhe imputa isso como justiça e diz: abençoado seja Abraão, porque não me negaste o teu único filho. Prova suprema. O que ele faz então? Abraão, após ser provado e aprovado pelo Senhor, agora percebe que é chegada a hora de encaminhar a sucessão ao seu filho e herdeiro Isaque. Ele sabia que as promessas de Deus, nem todas elas se realizariam em sua vida, mas que essas promessas iriam repousar sobre o seu filho e sobre sua descendência, e que ele tinha que preparar o caminho para o seu filho, porque os dias dele estavam passando. Gênesis 24:1 diz o seguinte: era Abraão já velho e avançado em idade, adiantado em idade, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Então, Abraão toma as seguintes atitudes. Vamos ver a primeira atitude que ele toma no item 2. Ele comissiona o seu servo administrador a sair de sua casa, de sua propriedade, e ir à sua parentela à procura de uma esposa para ser co-herdeira com Isaque da promessa divina. Abraão não mandou o seu servo Eliezer buscar uma mulher para simplesmente ser uma geradora de filhos. Não. Ele mandou buscar uma mulher que compartilhasse da vida e das promessas de Deus com o seu filho. Porque sobre ela repousaria também as promessas de Deus. Não é? Isso é muito importante, observar isso aqui. O texto diz assim: disse Abraão, seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a mão debaixo da minha coxa, jurando pela posteridade. Esse ato era uma atitude em que Abraão está levando seu servo a jurar que ele seria fiel à posteridade de Abraão, ou seja, que ele iria buscar uma esposa conforme Abraão lhe designou, não é? Preservando assim uma linhagem pura de Abraão. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus, ainda é Abraão falando com o seu servo, Eliezer, Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Observe o zelo de Abraão em não colocar Isaque com julgo desigual, o que iria invalidar a promessa de Deus para a descendência dele. Ou seja, Abraão fiel, tudo bem. E a promessa de Deus é confirmada a Isaque, mas seria confirmada através da observância desse item aqui. Não poderia Isaque se casar com uma mulher em julgo desigual. Observemos isso aqui. Que Deus não nos abençoe de qualquer maneira. Hoje em dia estão se pregando o evangelho muito fácil. Estão se pregando misericórdia sem verdade. Né? Misericórdia sem juízo. Não pode. Não é? Aliás, pode, mas está errado quem está fazendo isso. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Ele é preciso. Irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Não é qualquer uma. Item número 3. Abraão invoca a presença de Deus para ter sua soberana direção nesse negócio. A coisa é tão séria que Abraão ele não somente comissiona o servo, mas ele invoca a presença de Deus, de Jeová, pois é o próprio Deus o maior interessado nessa formação familiar. É o próprio Deus. Ele coloca Deus no negócio, ele invoca a Deus, que irá perpetuar sua representação e o acolhimento da promessa do descendente que virá. Ou seja, o descendente seria o Messias, o descendente maior.
não é? Mas teria que vir da observância disso aí. Não é? Isso nos ensina alguma coisa? Eu acho que sim. Muita coisa, né? O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, ele está argumentando com o seu servo, da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Observe, ele invoca a Deus e ele tem a certeza de que Deus está no negócio ao ponto de enviar um anjo para guiar este homem, Eliezer, até a casa de sua parentela, e de lá o anjo irá indicar quem é esta mulher. Ele não sabia quem era. Ele sabia, ele iria encontrar a parentela, mas a mulher Deus iria mostrar. Tá vendo? A coisa é muito séria. Servir a Deus não é de qualquer maneira, gente. Tá? Não é de qualquer maneira. Item 4. O servo, então, fielmente jura, se compromete a fazer como seu senhor lhe ordenou. Então o servo pôs sua mão debaixo da coxa de Abraão, jurando, juramento solene, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Ele já está de caminho. O versículo já está mais adiante aqui. Nós já adiantamos o filme. Eis que estou em pé junto às fontes de água, lá em Harã. Ele já chegou a Harã. E as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Não é? Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba. E ela disser: bebe, eu também daria aos teus camelos. Esta seja a quem designaste a teu servo Isaque. É? E que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor Abraão. É? Ele dá a senha a Deus. Ele não está ordenando a Deus, mas ele dá uma senha. Senhor, me dá esta direção. Aquela moça que me der de beber e ao mesmo tempo for voluntariosa, serva, gentil, amável, hospitaleira e também se predispor a dar água aos meus animais, seja esta que tem essa atitude, verei nisto que é esta que o Senhor escolheu para ser esposa do filho de meu senhor Abraão. O servo leva, item 5, ele não vai de mãos vazias para tão importante missão, ele leva o melhor para presentear, para prendar esta que será escolhida, aquela que será escolhida como a esposa do grande patriarca Abraão, nosso pai na fé. O servo leva em sua comitiva 10 camelos, com todas as dádivas, para aquela que será a esposa de seu filho, o filho do seu senhor. E o servo tomou 10 camelos dos camelos de seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Mesopotâmia, entre rios. Não é? Exatamente isso, entre rios. Terra entre rios. Item 6. O encontro com Rebeca e sua disposição em ser a esposa do filho amado do patriarca Abraão. Ele já teve um encontro com Rebeca. Rebeca se dispõe. Então o que acontece? E a donzela era muito formosa, à vista, belíssima, virgem, pura, a quem homem nenhum havia conhecido. Ela não andava flertando com um e com o outro, não é? Passando pelas mãos de um e de outro. Não, era pura, era virgem, era lisa, impoluta na sua moral e guardada para aquele que seria seu futuro marido. Desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E, acabando ela de dar de beber, lhe disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabe de beber. Exatamente como ele orou. E apressou-se, despejou seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Agora, item 7. O encontro com o noivo Isaque, que sai ao campo ao seu encontro da noiva Rebeca. Levada por Eleazar, o servo de Abraão, ao encontro do noivo, Isaque sai da sua tenda a ir encontrar-se com sua noiva e futura esposa. Ora, Isaque vinha de longe, de onde se vem, Isaque vinha de onde se vem do poço de Berlaí-Roi, aquele que me vê, porque habitava na terra do sul,
Isaac saíra a orar no campo, à tarde. Era um homem de oração, de comunhão com Deus. Tá? E levantou os olhos e olhou, e eis que vinham camelos. Ele vê a comitiva de Eleazar vindo trazendo Rebeca. E disse ao servo, aí Rebeca também pergunta, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Ela vê Isaac vindo e pergunta a Eliezer, quem é aquele homem que vem ao nosso encontro? Veja, o noivo está indo ao encontro dela e o servo está indo levá-la ao encontro do noivo. O noivo não está em casa, o noivo já saiu de casa, está indo no caminho, no campo, encontrá-la. E o servo diz, este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe. Tomou a Rebeca e foi por mulher e amou-a. E assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Sacramentou o casamento com a bênção de Deus, com a bênção de Abraão. Agora vamos a uma sublime aplicação de todas essas verdades. Primeiro, número 1. Abraão é uma figura de Deus, o Pai, que envia o Espírito Santo, tipificado por Eliezer, melhor dizendo, a encontrar uma moça virgem, cheia de boas obras, serva, disposta, submissa, formosa, para seu filho Isaac, figura de Jesus. 2. O servo Eleazar é um tipo límpido e clássico da bendita pessoa do Espírito Santo, que veio dos céus, enviado pelo Pai, para com seus dons e frutos, não só preparar, mas também equipar, ornar, embelezar a noiva de Cristo, que é a sua amada igreja, tipificada aqui por Rebeca. Isaac é um número 3. Isaac é um nítido tipo de Cristo nessa história, que aguarda sua noiva, trazida, preparada, protegida, ornamentada, escoltada pelo Espírito Santo ao seu encontro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, a noiva indo ao encontro do noivo nos ares. Em que Cristo descerá dos céus a encontrar-se nos campos, entre aspas, os campos aqui, ou seja, nos ares, nas nuvens, para recepcionar a sua noiva. Quarto, Rebeca é a tipificação da igreja de Cristo nesse contexto, a qual é formada pelo Espírito Santo, ungida com dons, representados por joias e com frutos, representando perfumes. Não é? Os dons representados por joias e com frutos representados pelos perfumes, que também foram levados para ela. E que está sendo conduzida pelo Espírito Santo ao encontro do noivo, na casa do noivo, isto é, nos céus. Pois assim como Rebeca foi trazida da casa de seus pais terrenos ao encontro de Isaac pelo servo Eliezer, de igual modo, a igreja está sendo levada pelo Espírito Santo para a casa do noivo, que é Cristo, o Senhor, nos céus. Bendito seja Deus. A Ele glória, a Ele honra. E que a palavra de Deus prevaleça. Que a palavra de Deus, ela cresça, não só na escola dominical, mas em toda a igreja, em toda a terra. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, professor, por sua participação. Irmãos, dando continuidade, agora no capítulo 25, Abraão já com idade avançada e ainda tem um novo casamento com Quetura, com quem ele tem mais 6 filhos e que dão origem aos povos árabes. E Abraão morre com 175 anos e realmente ele teve uma boa velhice, os seus dias finais. E seu filho Isaac casa com a sua outra esposa, com sua esposa, que é realmente uma história de amor lindíssima entre os dois. Foi, vamos dizer assim, amor à primeira vista. E os dois têm 2 filhos, né? Jacó e Esaú. E tem aquela guerra entre os dois, aquela disputa entre os dois, e dá continuidade à formação do povo hebreu. E realmente o conflito dos dois gera uma certa tristeza para os seus pais.
E isso nós vamos estar vendo um pouco mais aqui na frente. E observa que esse aprendizado de fé que demonstrado por Abraão deveria ser seguido por toda a sua geração futura. Mas o mesmo nós não vimos, por exemplo, com Esaú. Nós não vimos essa demonstração de fé a Deus Todo-Poderoso por Esaú. Mas mesmo assim a história continua, e nós vamos na história. Agora nós vamos ver inclusive quais seriam as aplicações do que nós vimos para os nossos dias de hoje. Meus irmãos, eu queria relatar as aplicações para a vida segundo a opinião do autor da lição. E ele diz: voltemos nossa atenção para a frase como havia prometido, que está lá em Gênesis capítulo 21, versículo 1. Não devemos exigir de Deus que cumpra promessas que nunca nos fez em nossa palavra, em sua palavra. Ainda quando lhe sejamos infiéis, ele permanece fiel. Olha que está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. E está atento às nossas necessidades. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Tem gente que quer botar a faca no pescoço de Deus exigindo que ele cumpra promessa que ele nunca fez para as pessoas. As promessas que nos tem feito, ele as cumprirá no tempo determinado por ele mesmo e não por nós. E aí ele segue: a atitude de Abraão em promover a paz com Abimeleque na questão do poço nos faz pensar no conselho paulino em Romanos 12, 18. É certo que muitas vezes a paz não depende de nós, mas também é certo que nem sempre estamos dispostos a caminhar outra milha para garantir a paz. Lembramos das palavras de Jesus em Mateus 5, versículo 9. E aí ele continua: quando nos dispomos a fazer a vontade de Deus e nos manter fiéis a Ele, Deus mesmo dispõe as coisas a nosso favor. Esta deve ser a melhor leitura da instrução de Paulo, e assim se deu na vida de Abraão. É isso que ele diz das lições, do que nós estudamos da lição. Meus irmãos, para terminar a lição de hoje, eu queria sair um pouco do assunto e falar algo que aconteceu comigo esse final de semana. Eu fui para São Paulo no domingo, fui de manhã cedo com minha esposa para São Paulo, fomos lá a trabalho, fomos no domingo e voltamos na quarta. No domingo eu fui numa igreja, uma grande igreja lá em São Paulo. Eu tinha muita vontade de conhecer essa igreja, porque eu sempre via os programas deles na televisão, e eles têm um grupo musical muito lindo, um grupo musical realmente de excelência. E eu fui domingo com minha esposa assistir esse culto. O culto ia começar às 6 horas e eu cheguei com minha esposa às 5h20. Eu sempre via pela televisão o templo cheio. Aí eu falei com minha esposa: olha, vamos chegar mais cedo para a gente pegar um lugar que dê para a gente ver o culto de maneira bem visível. Nós chegamos lá, era mais ou menos umas 5h20 e estava tendo uma assembleia nessa igreja. E no momento da assembleia tinha 5.000 pessoas no templo, a igreja estava lotada, porque estava tendo uma assembleia regular da igreja, uma assembleia da igreja, e tinha muitos membros das congregações. Então imagina o seguinte, que tinha 5.000 pessoas dentro do templo e uma multidão do lado de fora esperando para terminar a assembleia e as pessoas que estavam na assembleia saírem e entrar as pessoas que iam participar do culto. E, meus irmãos, e para minha surpresa, o pastor dessa igreja, que está sempre na televisão, ele estava pregando sobre paciência e tolerância. Paciência e tolerância. E com 5.000 pessoas dentro do templo, ele pregando sobre paciência e tolerância, e antes de terminar a assembleia, alguns irmãos já estavam se levantando para ir embora por causa do horário, as pessoas tinham que ir para a congregação. E esse pastor, o chefe dessa igreja a nível nacional, que estava pregando sobre paciência e tolerância, eu vi a hora dele levantar do púlpito e pegar os irmãos pelo pescoço e sentar à força no banco. E ele estava pregando sobre paciência e tolerância. E durante a assembleia a assembleia elegeu um pastor para assumir uma congregação. E no meio da assembleia ele levantou e disse que aquele irmão não tinha condição de assumir a assembleia, não, de assumir a congregação não, porque ele achava que Deus não falou para ele isso no meio de 5.000 pessoas. Ele desmoralizou um obreiro, achando que o obreiro não tinha condições de assumir a assembleia, assumir uma congregação.
Eu estou falando isso, meus irmãos, porque eu vejo muitos irmãos, às vezes, mandando vídeos de outras igrejas, de outros templos, de outros cultos, e pela televisão tudo é muito bonito, tudo é muito belo, tudo é muito maravilhoso, mas quando a gente vai lá ao vivo, a situação é bem diferente. E aí eu vejo as nossas assembleias, lá na nossa igreja Sião, é tudo realmente conduzido de forma extremamente harmônica, de forma educada, de forma harmoniosa, de forma inteligente, e sempre assembleias na presença de Deus. E eu peço até aos irmãos que ficam por aí distribuindo vídeo de outras igrejas, irmão, não distribua não, o irmão não sabe como é lá ao vivo. Eu, por exemplo, eu vi ao vivo e eu abaixei a cabeça com minha esposa, eu fiquei morto de vergonha, irmãos. O homem ficou 30 minutos pregando sobre tolerância e paciência e queria puxar pelo pescoço os irmãos que estavam saindo. Ele parou, ele começou a se exaltar com raiva porque os irmãos estavam saindo antes de terminar a assembleia. Meus irmãos, que vergonha! E ele pregando sobre tolerância e paciência. E eu vejo isso que muitos irmãos às vezes ficam publicando, porque você precisa ver como é o culto na igreja tal, como é a igreja de fulano de tal, que bênção, mas não sabe como é os bastidores, meus irmãos. Então vamos valorizar o culto da nossa igreja, a nossa assembleia, a nossa escola bíblica dominical, porque aqui o que a gente estuda, meus irmãos, é a palavra de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe e até o próximo domingo.